Ora, muito bem, bem-vindos. Começa agora mais uma edição de mais um programa 45 minutos. Desta vez, hoje é dia de falarmos sobre o Sport Lisboa e Benfica. Sejam bem-vindos ao 45 minutos à Benfica, mais um 45 minutos desta semana, nesta semana que marca o regresso dos programas 45 minutos. Ontem foi a vez dos portistas falarem, hoje falam os benfiquistas, amanhã vão falar os sportinguistas. Para hoje, já cá tenho comigo, já marca presença, o Nuno Queimado. Daqui a pouco, porque eu sei que ele já viu a mensagem, não há de tardar muito, já há de cá estar também o Pedro Batista Baixo. Portanto, enquanto ele se consegue ligar e não consegue, vamos nós começando aqui a falar sobre o Sport Lisboa e Benfica e sobre este regresso do Benfica à competição. Se ontem falámos sobre o regresso do Porto, hoje é para marcar presença e falar sobre o Sport Lisboa e Benfica. Benfica que não começou ou não voltou ao campeonato como os adeptos queriam, até porque deslocou-se a Braga num jogo que já se sabia que ia ser difícil, mas que ficou muito mais complicado à medida que o jogo foi avançando, à medida que o tempo foi decorrendo. O Benfica deslocou-se a Braga, como disse, e perdeu por 3-0 naquele que foi a primeira derrota, o primeiro jogo em que o Benfica saiu derrotado e não conseguiu marcar num só jogo. Já não tinha marcado em Guimarães, portanto o Minho a não ajudar muito. Já o Benfica também tinha empatado em Moreira de Cónegos para a Taça da Liga e também não se conseguiu apurar, e desta vez também não pontuou. Desta vez não pontuou de maneira nenhuma. Das outras duas vezes tinha conseguido um ponto. Numa deu para manter o primeiro lugar e na outra não deu acesso à fase seguinte da Taça da Liga. Este resultado permitiu que os rivais se aproximassem. O Porto, que estava a 8 pontos, já só está a 5. O Sporting ainda assim está a 9 pontos do Sport Lisboa e Benfica. Como eu disse, o destaque principal vai para este Braga 3, Benfica 0. Obviamente vamos também falar sobre o assunto do momento, o assunto argentino, Enzo Fernandes. Ao que tudo indica, parece que o negócio, não vou dizer, se calhar não posso dizer negócio Benfica-Chelsea, se calhar é mais um negócio Enzo e Chelsea. Está neste momento em águas de bacalhau, está completamente parado, mas sobre isso teremos também tempo de lá chegar, e vamos lá ver como é que vai decorrer o tempo também neste segundo programa da semana. Vamos ter também a rubrica habitual, já aconteceu no programa de ontem, e hoje vamos também continuar. E hoje vamos ter dois jogos do Benfica com o Braga, que curiosamente os resultados foram diferentes do resultado da passada sexta-feira. Foram duas vitórias do Benfica, mas os 11 que tenho aqui são bastante engraçados e dão pano para mangas para falar e para decidir quem será o melhor para cada posição. Como eu disse no início do programa, marca já aqui presença o Nuno Queimado. O Pedro Batista Bastos, creio eu que estará para entrar dentro de alguns instantes. Pausa dramática. E agora sim, vamos então discutir, falar sobre este jogo entre Benfica e Braga na Pedreira. O Benfica perdeu por 3-0 aos 2 minutos. Mais coisa, menos coisa, já perdia por 1-0. Aos 22 a coisa ficou ainda mais complicada, e depois, ao cair do pano, foi literalmente o KO na equipa encarnada, que foi o jogo com o 11 já esperado, com Aursnes no lugar de David Neres, mas com o Aursnes, com o norueguês a jogar
do lado esquerdo e com João Mário a jogar pela direita. Num jogo que marcou também o regresso dos campeões do mundo Otamendi e Enzo Fernandes, já tinham regressado os outros jogadores que estiveram no campeonato do mundo. Falo, obviamente, de Bá, de António Silva, de João Mário e de Gonçalo Ramos, que estiveram no Campeonato do Mundo com a seleção portuguesa, e no caso de Bá, na seleção dinamarquesa, mas chegaram mais cedo. O Enzo e o Otamendi chegaram depois. Nuno, bem-vindo. De resto, dar as felicitações de bom ano. Portanto, bom ano, Nuno. Daqui a pouco, quando o Pedro entrar, também certamente ter essa oportunidade de lhe dizer a ele. Já não vou dizer aos nossos ouvintes porque já disse ontem. Nuno, bem-vindo, bom ano. Mas o ano para o Benfica não começou da melhor maneira. Bom ano, Francisco. Não, efetivamente as coisas não começaram da melhor maneira. Eu penso que elas já vinham, ah, enfim, a dar alguns sinais de abrandamento do ritmo trazido, e refiro-me aos jogos da Taça da Liga, e culminou, enfim, numa exibição nada conseguida, se calhar até a pior exibição da época, com um resultado a condizer com a exibição. Um, penso que foi, enfim, em termos exibicionais, o pior jogo que o Benfica conseguiu, e foi castigado enfim, com esse nível exibicional, com um 3-0, que diga-se de passagem de inteira justiça para o Sporting de Braga. Exatamente. Eu tive a oportunidade de fazer o jogo e também fiquei exatamente com essa sensação. Desde o minuto 0 até ao minuto 90 e qualquer coisa que teve o jogo, dos 96 minutos, acho eu que teve a partida, não se viu o Benfica a algum momento. E se houve, foi na segunda parte com a puxadela do Frederic Auschwitz para o meio, para o lugar do Enzo, porque o Enzo nesta partida claramente não esteve em jogo. A cabeça dele também não estava em Braga, estava provavelmente na passagem de ano, ou então nos possíveis milhões vindos da Premier League. Quanto ao Enzo, já vamos dedicar uma parte só a falar do Enzo, mas além do Enzo, Nuno, foi um apagão completamente geral, desde a baliza até à frente, passando pelo banco, que os jogadores que entraram não conseguiram dar mais nada além daquilo que já estava dentro de campo, já estava completamente incrustado dentro do relevado, onde faltaram muitas ideias, diria eu, onde faltou tudo. Já vais responder, só dizer para quem está a ver a transmissão no Facebook, pode comentar, pode dar os seus comentários, pode dizer aquilo que achou da exibição do Benfica na Pedreira, sobre o caso Enzo, que virá lá mais para a frente, e também sobre a nossa rubrica, que já vem sendo costume também. Nuno, como eu estava a dizer, foi um apagão geral de uma ponta à outra do campo, em que nem os suplentes se salvaram. Sim, foi aquilo que tu disseste, houve muito pouco Benfica, ou quase nenhum Benfica. Não querendo individualizar, nem estar a colocar aqui a tónica no Enzo, que já começa a ter contornos de novela. Vou apenas, enfim, incidir nos setores do terreno, mas cedo se percebeu o desacerto, do meio-campo, muitos passos errados, por parte de Florentino e de Enzo. Desacerto esse no meio-campo, como é óbvio, trouxe mais trabalho, para o setor defensivo,
que acabou também por não conseguir colmatar todo esse buraco que aparecia no meio campo, onde os jogadores do Braga se passeavam à livre vontade, um, e que acabou por provocar, enfim, mais um ou outro erro que deram gol, e estou-me a lembrar especificamente do terceiro gol, um, enfim, com a equipa já completamente desbalanceada e que voltamos a falhar na defesa. O primeiro golo, uma defesa subida, mas que não corta a bola e deixa os jogadores do Braga completamente em jogo, e isto não foi no primeiro minuto, penso eu, mas no segundo minuto de jogo. Ou seja, começámos o jogo logo a perder, que é sempre bom, para quem quer dar alguma dinâmica de domínio no jogo. Um, enfim, foi-se complicando. O segundo gol do Braga demonstra alguma passividade na forma de defender. Temos um jogador do Braga rodeado, se não estou em erro, por 5 jogadores do Benfica, e ainda assim consegue dominar a bola e colocá-la no jogador que estava em melhor posição para rematar. Enfim, e como é óbvio, se o meio campo não segura jogo, deixa a defesa em maus lençóis, e não tendo bola, se não a tem, também não a consegue fazer chegar à frente. Houve muito pouco que se aproveitasse deste jogo, ou se calhar não, ou se calhar há algo para aproveitar, e para tirar algumas ilações de que, enfim, a onda que se vinha a cavalgar é uma onda que não se movimenta sozinha. Ou seja, não basta a gente irmos no sabor da onda, mas sim sermos nós a provocar a onda. E quando digo nós, digo o Benfica, a equipa do Benfica. O que sinceramente não aconteceu. Um, não consigo perceber muito bem o porquê, mas a verdade, e como disse há pouco, é que os jogos da Taça da Liga já vinham a dar um mote para este menos, digamos, menos fulgor ou menos vontade que se via em campo. A exibição com o Estrela da Amadora foi má. Temos que a classificar assim. A exibição com a outra equipa, o Penafiel, também não foi uma exibição de encher o olho, e depois acabámos por fazer o melhor jogo no jogo que não ganhamos, que foi contra o Moreirense. Mas eu acho que é muito pouco, para aquilo que se exige desta equipa e para aquilo que já vimos este ano desta equipa. Ou seja, esta equipa sabe jogar mais do que isto, e estes últimos 4 jogos, enfim, dão-nos aqui um certo panorama de desaceleramento do futebol do Benfica, que não é de todo benéfico, enfim, aquilo que era uma vantagem, vamos considerá-la confortável, porque 8 pontos de vantagem sobre o segundo classificado não deixa de ser uma vantagem confortável. Acho que se vai percebendo que, mantendo este nível exibicional, não vai ser possível manter ou aumentar a vantagem para os adversários. Bom, o Benfica pode ter aqui começado a complicar as coisas. Daqui a pouco volto outra vez a repetir e certamente que as pessoas já estão a achar repetitivo, mas acaba por ser verdade e acabei por ter essa confirmação mesmo agora. O Pedro não tarda nada, mais uns minutinhos e já cá estará também. Portanto, ele também poderá dar a sua opinião sobre o que foi este jogo entre o Braga e o Benfica, que o Benfica perdeu por 3-0. Vai ser um bom tópico de conversa para entrar a seguir, aquilo que tu acabaste de deixar agora mesmo. Vai ser um bom tema de conversa, que é este possível desaceleramento do Benfica a partir do momento em que para o campeonato e há a tal paragem para o Campeonato do Mundo, que, pelo que se tem visto em relação aos rivais mais diretos, falando bem, Porto,
Sporting e colocando o Braga eventualmente na equação também, visto que estão os 4 clubes nos 4 primeiros lugares, ou perto dos 4 primeiros lugares, e já este fim de semana o Benfica joga na sexta, portanto o Benfica parte à frente, vamos dizer, teoricamente parte à frente dos outros dois, porque joga primeiro e portanto pode colocar pressão nas outras duas equipas, seja para aumentar outra vez a vantagem para X pontos, neste caso do Benfica para o Porto são 8 pontos, isto fazendo fé que são 8, 7, ou então mantêm-se os 5, mas para contas ficam para domingo à noite, ficam para domingo depois do jogo do Sporting. O Benfica joga na sexta, o Porto joga no sábado e o Sporting joga no domingo, portanto lá por volta das 8 da noite já teremos a classificação final destes 3, mais o jogo do Braga, que é amanhã, quinta-feira, e portanto o Braga vai jogar agora na próxima quinta-feira, vai jogar amanhã num jogo em que vai fazer fora. Mas voltando outra vez ao tema Benfica, que é para isso que nós cá estamos, para falar e para debater sobre o Sport Lisboa e Benfica. Nuno, de todos os jogadores que jogaram, houve um jogador que ganhou claramente só pelo facto de mudar de posição no campo, que foi o Auschwitz, que rematou muito mais do que toda a equipa na primeira parte. Assim, eu penso que não será grande segredo perceber que o Frederic Aursnes não é um jogador para estar na ala, não é? Ou seja do lado direito, seja do lado esquerdo, não me parece que sejam essas digamos, as águas onde ele se movimentará melhor. E nota-se perfeitamente a sua subida de rendimento quando cai novamente naqueles terrenos que ele mais gosta de pisar no centro do campo. Enfim, não sei até que ponto, mas isto agora, adivinhar ou estar a fazer projeções após o jogo ter decorrido, é mais fácil. Mas se calhar neste caso teria sido mais útil jogar de início com Frederico Aursnes ao lado de Florentino, e se calhar puxar a Rafa para a direita, e encontrar um outro apoio para Gonçalo Ramos, ou até inverter o caso, pôr Musa no ataque e Gonçalo Ramos nas costas de Musa. Não sei se teria resolvido alguma coisa, como digo, porque achei o Braga muito à vontade e com muito espaço no meio campo para trocar a bola, mas é como digo, depois do jogo já ter decorrido, é fácil estar a fazer estes reparos. E pois fica muito mais fácil para uns e para todos dizer isso mesmo, porque claramente foi a pior exibição do Benfica na temporada até agora, e o Benfica vinha de mais de 25 jogos, vinha de 28 jogos sem perder. O Benfica perde ao 29º, isto falando de jogos apenas e só oficiais, porque contando com os não oficiais, o Benfica já tinha uma derrota frente ao Sevilha, num jogo de segunda pré-época, vamos dizer assim. O Benfica perdeu por 1-0 frente ao Sevilha no Algarve, num jogo em que voltou, tal como nos jogos da pré-temporada, rodaram os jogadores todos, jogou a equipa principal de início e na segunda parte rodaram os 11, mudaram os jogadores todos e, portanto, enfim, era um jogo quase de preparação para o jogo com o Braga, mas se calhar alguns... E o Benfica, frente ao Sevilha, nem esteve mal, diga-se passagem, e até acabou por perder por 1-0,
num lance já na segunda parte. Vamos lá ver o que é que vai acontecer com o Benfica, mas olhando para o jogo, para este jogo com o Braga, depois de 28 jogos sem perder e a jogar, um futebol que estava a encantar tudo e todos, até alguns adeptos das equipas adversárias estava a encantar também a forma de jogar do Benfica. Este jogo claramente está nos antípodas daquilo que foi feito antes da paragem para o Campeonato do Mundo. Vamos lá ver se tem mais algum impacto ou não, porque fora o Benfica, os rivais aproveitaram, e de que maneira, para poder preparar-se para, para, esta, para esta jornada. E o que é certo é que quer o Porto, que venceu o Aroca por 5-1, e o Sporting, que venceu em casa por 3-0, e quer o Porto, quer o Sporting jogaram melhor que as equipas adversárias. Já o Benfica, frente ao Braga, e o Braga, e não deixa de ser curioso, Nuno, o Braga tinha perdido dias antes com o Sporting em Alvalade por 5-0 para a Taça da Liga. Obviamente, vão-me dizer, era a Taça da Liga. Era a Taça da Liga. Era uma competição. Mas era uma competição a valer. Não deixa de ser uma competição a valer. E foram cinco golos que o Braga sofreu. Nesses 5 golos que o Braga sofreu, o Benfica podia-se ter precavido muito melhor e ter visto naquilo que o Braga falhou. Mas o que é certo é que vimos, ou toda a gente viu o jogo, obviamente, viu que se calhar aquela derrota deu mais força ao Braga do que propriamente ao Benfica. Portanto, se calhar ficou aqui qualquer coisa por trabalhar. Já cá está, já comenta, já dá as boas noites o João Dias Matos. João, boa noite, bem-vindo. Nuno, o Benfica claramente que podia ter, se calhar, estudado melhor, e fica de realce, não me lembro, nos tempos mais próximos, de ter visto, ou de ter visto e ter ouvido numa conferência de imprensa pós-jogo de um treinador do Benfica dizer: se nós nos 28 jogos anteriores tivemos os resultados que tivemos porque merecíamos esses resultados, e nos jogos que o Benfica empatou até mereciam ganhar, este foi claramente admitir que a equipa merecia perder, e de facto mereceu perder, porque o Benfica, pouco ou nada, para não dizer nada mesmo, nada fez para ganhar o jogo, ou para tentar sequer empatar o jogo. E relembrando o jogo da época passada, que o Benfica perde por 3-2 em Braga, o Benfica ao intervalo estava a perder por 2-0, depois do intervalo consegue empatar 2-2, e no minuto a seguir a fazer o 2-2 sofre o 3-2. Mas o Benfica aí reagiu. O Benfica desta vez não conseguiu reagir de maneira nenhuma. Não havia, assim, não havia muito a dizer relativamente à exibição do Benfica, porque enfim, aquilo que se passou foi tão claro e tão evidente relativamente ao nível exibicional do Benfica, que eu penso que era preciso ter muita cara de pau, e não me parece que este treinador seja, enfim, o personagem ideal para se prestar a esses papéis nas conferências de imprensa. Mas era preciso ter uma cara de pau imensa para tentar, depois daquela exibição, tirar dali alguma coisa que pudesse beliscar a vitória do Sporting Clube de Braga. Enfim, o Benfica apresentou-se de tal forma fragilizado, e com um nível exibicional tão baixo, que a única coisa que há a fazer é que reconhecer que o Braga foi melhor e foi superior ao Benfica. Não há muito a dizer. Se a gente gosta que nos enalteçam quando ganhamos, e ganhamos bem, penso que também temos que ter a hombridade de saber reconhecer quando os outros estão melhor, e neste caso foram muito melhores do que nós,
e reconhecer que deveríamos ter feito muito, muito mais. Ora bem, eu já vou aqui ao comentário do João Dias Matos, já o vou ler para vocês comentarem também. E digo vocês, bem-vindo Pedro, bom ano. Podia começar, o ano realmente podia ter começado, ou podíamos começar o ano melhor, e vocês então, benfiquistas, certamente que sim, começariam muito melhor este programa no novo ano a falar de uma vitória do Benfica, mas pela primeira vez, Pedro, o Benfica acabou o ano com o pé esquerdo e com o pé esquerdo, se não mesmo para dizer que acabou o ano com dois pés esquerdos porque a coisa correu mesmo muito mal em Braga. Bem-vindo. Olá, boa noite Francisco, boa noite Nuno, um feliz e glorioso ano para vocês e para os nossos ouvintes. É verdade, entramos com o pé esquerdo, mas atrevo-me a dizer, ainda bem que foi neste momento de arranque do campeonato, contra um Sporting de Braga, na sua casa, que o Benfica fez aquela que foi a sua pior exibição esta temporada e mereceu perder. Como o Nuno dizia muito bem, devemos ter a hombridade e o desportivismo de reconhecer e de saudar os nossos adversários quando eles jogaram bem, e o Braga jogou bem porque o Benfica jogou muito mal. Isto parece um bocado uma verdade lá para Alice, mas o que é certo é que o Braga explorou muito bem logo com um gol aos 2 minutos a apatia, a falta de vontade, a falta de genica, a falta de garra que o Benfica manifestou. Nós nos primeiros 15 minutos da primeira parte não efetuámos nenhum remate, mas apesar de todas estas situações e todos estes factos que nós já conhecemos e que já foram falados e discutidos, conforme dizia, ainda bem que o Benfica perdeu neste arranque do campeonato. Porquê? Porque permitiu verificar quais eram as fraquezas do Benfica após a paragem do Mundial, que decididamente quebrou o ímpeto, a vontade e a gana com que nós estávamos a jogar. Eu creio que, doravante, nós vamos ganhar a sofrer. A ideia que eu tenho da futura evolução do Benfica é que nós vamos ganhar a sofrer, mas que nós iremos fazer um grande jogo, ou iremos superar e mostrar todas as nossas dificuldades e voltar a recapturar o trabalho feito por Roger Schmidt no jogo contra o Sporting. Na próxima sexta-feira nós vamos ver um Benfica que é capaz de jogar sob brasas, vai entrar no Estádio da Luz, que é um dos campos mais difíceis em termos de exigência, e esta equipa já sabe. O público da Luz não vai perdoar quaisquer deslizes que o Benfica cometa. Estarão lá, porventura, os assobiadores do costume. Estarão lá, porventura, aqueles que gostarão de querer ver o Benfica estar num momento menos mal para estar a falar desses momentos menos maus do Benfica, porque há uma estranha categoria de adepto benfiquista que parece comprar em atirar abaixo o Benfica e regozija-se quando a equipa está mal e adora discutir os maus momentos e criticar e assobiar o Benfica. E vemos isso no seu grande momento de êxtase, que é no Estádio da Luz, quando o Benfica tem que jogar diante dos seus adversários. Agora, eu creio que Roger Schmidt e a equipa técnica, durante este tempo todo, eles perceberam aquilo que é o Benfica, aquilo que o Benfica exige, não só dos seus jogadores, mas também do seu treinador e da sua equipa técnica. E mais uma vez reafirmo, eu tenho absoluta confiança na inteligência e no trabalho que estas pessoas vão fazer
no sentido de voltar a colocar o Benfica com aquele fulgor, com aquela beleza de jogo que nós vimos neste início desta época letiva, desta época futebolística de 2022-2023. Portanto, foi um deslize, mas foi um deslize que serviu para verificar aquilo que está mal, aquilo que tem que ser corrigido. E até sexta-feira vamos ver com certeza um Benfica muito melhor do que aquele que jogou na Pedreira em Braga. Ora bem, como eu tinha prometido, e vou mesmo, e vocês se quiserem podem também falar e interagir, que agora em direto podemos interagir com quem nos está a ver e a ouvir. O João Dias Matos escrevia há pouco, em relação ao primeiro golo do Braga, o 1-0 é um golo anedótico e sintomático, sobretudo da falta de atitude, mas que já se havia notado nos 2 jogos da Taça da Liga, em Moreira de Cónegos e na Luz com o Penafiel. Disse ele também, e para não estar aqui a apanhar os comentários duplicados, a paragem do Campeonato do Mundo demonstra também que afinal as segundas opções não passam disso mesmo. Colocá-los em vez dos mundialistas não sei se seria a solução. O teste da Taça da Liga não correu bem. E ele diz também, daí que, concordando contigo, Pedro, daí que ele não censure tanto a escolha do treinador. E por falar em escolhas de treinador, já tinha prometido há pouco e vamos aproveitar também por vir aqui, para vir dar a isto. O Enzo Fernandes está neste momento, eu diria que está no meio de um imbróglio que ele próprio poderia ter evitado, digo eu, não sei. Mas não sou eu que estou para opinar, são vocês. O Enzo dá-me a ideia que o Enzo colocou-se num molho de brócolos, que ele próprio já não consegue ter descarrilou, basicamente, acho que é isso, descarrilou e não consegue encontrar agora o rumo certo da coisa. Não sei, isto agora foi uma opinião que já ouvi ontem, não sei se aqui não terá o dedo do seu empresário a querer forçar o Enzo a sair, ou a querer forçar que o presidente Rui Costa ceda à pressão para que o Enzo saia. A atitude do Enzo em desobedecer ao regulamento interno do clube e sair do país a dizer que ia à Argentina e até casa fazer a passagem do ano. E não deixa de ser aqui curioso também. E porquê que eu falei no agente dele? É porque o agente, não sei se de propósito ou não, ele próprio confirmou através de fotografias publicadas no Instagram de que o Enzo estava claramente na Argentina. Não sei se aqui o agente tem ou não ação direta também na coisa. Obviamente que o agente também tem culpa. Neste caso, quando eu digo agente, a pessoa que trata das transferências e, portanto, para onde o Enzo pode ir ou não. Acho eu também agora que, Pedro, o próprio agente, o seu próprio agente desportivo, também não estaria a contar que o Rui Costa talvez fosse tão intransigente em não querer, e o próprio Chelsea acho que também não estava a contar com isso, que o Rui Costa desse o habitual murro na mesa, acho que podemos dizer esse termo, desse um murro na mesa e dissesse, entre aspas, isto não são palavras do Rui Costa, atenção, sou eu a tentar pensar naquilo que o Rui Costa poderá ter dito, se é que disse alguma coisa, obviamente, mas a ter dado
um murro na mesa, ele pode ter dito qualquer coisa como: meus amigos, estamos no mercado de janeiro, estamos no mercado de inverno, estamos no mês de janeiro, já reabriu o mercado, a janela de mercado está reaberta. Querem levar um dos nossos melhores jogadores, querem levá-lo, muito bem, mas pagam a cláusula de rescisão por inteiro e não faseado por em 4 fases diferentes, etc, etc, etc. O que vem na comunicação social escrita e nas televisões, e inclusivamente por jornalistas estrangeiros, é que o Chelsea estava a dar, ou estava a apontar para os 127 milhões, sendo que estes 127 milhões, portanto, ultrapassa a cláusula de rescisão do Benfica com o Enzo, que são os tais 120 milhões, mas o Enzo, segundo o Rui Costa, e segundo aquilo que vem escrito também, é que o Rui Costa simplesmente deu o tal murro na mesa e disse: o Enzo não sai porque não estão cá os 127 milhões líquidos, os 120 milhões a pronto. Pedro, no meio deste imbróglio todo, no meio deste molho de brócolis que o próprio jogador se meteu, resta saber se, entre aspas, a mando do seu próprio agente desportivo ou não, tudo isto podia ter sido evitado se calhar, se o próprio Chelsea falasse primeiro com o clube com o qual ele tem contrato por mais 4 anos e meio, e não falar diretamente com o jogador e, se calhar, fazer a cabeça ao jogador. Enzo Fernandes foi um idiota. Foi um idiota quando disse que ia passar o final do ano à Argentina, segundo ele, por uma promessa que fez aos seus compatriotas após ganhar o Mundial. Enzo Fernandes foi um idiota ao ter chegado com aquele cabelo horroroso pintado de amarelo, que não tem jeito de coisíssima nenhuma, mas que demonstra a estética tem sempre uma determinada ética, conforme se diz em filosofia, não é? E quando alguém aparece de um modo feio, de um modo selvagem, de um modo desafiador, só se torna um idiota ao violar de um modo, eu diria, infantil, o regulamento interno de um clube. Este é o único facto que nós sabemos. Enzo Fernandes violou propositadamente o regulamento direto do clube, com o qual tem um vínculo laboral e que é o clube que lhe paga um churuto de salário todos os meses. Lembramos também que é o mesmo clube que antes mesmo de Enzo Fernandes se ter tornado campeão do mundo, foi graças ao Benfica que Enzo Fernandes foi para a seleção da Argentina. Foi graças ao Benfica que Enzo Fernandes realizou as exibições fantásticas que encheram o olho à Europa inteira e do qual, no seu percurso pessoal, ter sido campeão do mundo foi a cereja no topo do bolo. Mas todos nós devemos ser gratos a quem nos alimenta e a nunca cuspir no prato, a nunca morder a mão que nos alimenta e a nunca cuspir no prato da sopa, conforme diz o povo. E Enzo Fernandes mordeu a mão que o alimenta e cuspiu no prato da sopa que come. Portanto, foi um perfeito idiota. Se ele tinha a noção de, com isto, conseguir ou forçar o Benfica a de algum modo rescindir o vínculo contratual que tinha com ele, então mais idiota se tornou. Porque se ele não tivesse ido para a Argentina, porventura neste momento o Chelsea estaria a anunciar a contratação de Enzo Fernandes e estaria ou teria conseguido negociar o pagamento faseado da cláusula de rescisão de 120 milhões que tem. Agora, dentro do comportamento idiota
de Enzo Fernandes, o presidente do Sport Lisboa e Benfica nada mais, nada menos tem que fazer o seguinte: quem quer que apareça para querer levar o jogador Enzo Fernandes tem que pagar a cláusula de rescisão e pronto, e depositar o instrumento financeiro dos 120 milhões, quer no Benfica, e esse instrumento financeiro tem que ser aprovado pela CMVM. Estas são as regras simples de um contrato desportivo e para uma futura negociação de um jogador. É muito bem feito o que está a acontecer a Enzo Fernandes. Enzo Fernandes deve estar a chorar de raiva neste momento. Enzo Fernandes tem que ser castigado. Porque independentemente da classe dos jogadores, antes dos jogadores está sempre o homem. E Enzo Fernandes já é um homem com 21 anos. Já é um homem que fez toda a sua vida o futebol. É um homem que, diz ele, é um homem de família. E, suponho eu, ele deve achar-se um homem honrado. E se ele é um homem honrado e um homem de família, ele tem que ser grato. Tem que pôr o baraço ao pescoço. Tem que ser grato ao Benfica. Tem que pôr o baraço ao pescoço. E caso nenhum outro clube faça o pagamento, o apronto e o depósito de um instrumento financeiro correspondente aos 120 milhões de euros que o Benfica pede, Enzo Fernandes só tem que pôr o baraço ao pescoço, pedir desculpas e jogar da mesma maneira como jogou. Se Enzo Fernandes não fizer isto, vai acontecer-lhe uma outra coisa que, em conversas com amigos, nós poderíamos chamar um efeito Cristiano Ronaldo na sua face descendente. Ou seja, salva o devido respeito e com a distância de nós estarmos a falar de um jogador do Benfica, o caso do Cristiano Ronaldo é paradigmático porque demonstrou que nenhum clube de topo da Europa quer um jogador com birras, mimado, birrento, desobediente. Se tu pagas 120 milhões por um profissional de futebol, tu queres um profissional de futebol até à última. Tu queres alguém como um Otamendi, por exemplo. Tu queres alguém como um Rubén Dias. Tu queres alguém como um Bernardo Silva. Isto para falarmos de exemplos de grandes jogadores que são profissionais autênticos, que nunca morderam a mão que os alimenta, nem nunca cuspiram no prato que os alimentou. Portanto, Enzo Fernandes, que deixe de ser um idiota, que ganhe juízo, e eu espero que, se ele for convocado para este jogo com o Portimonense, que faça uma exibição de encher o olho. Se o não fizer, terá que ser castigado de acordo com aquilo que a direção e a equipa técnica do Sport Lisboa e Benfica assim o determinarem. Ora bem, já são 10h45 da noite, portanto ainda faltam 15 minutos até às 11 da noite, mas Nuno, antes de eu te dar a palavra, deixa-me só aqui ler muito rapidamente aqui os comentários do João Dias Matos, que me parecem também um pouco acertados. Ele raramente se engana naquilo que escreve e sabe o que diz, e é benfiquista também, portanto ele está a falar, portanto, é de benfiquistas para benfiquistas, quase não é mesmo, de benfiquistas para benfiquistas. O Enzo é novo, mas não é inocente. O agente faz o que todo o agente faz, correto. O Benfica e Rui Costa deveriam ser cínicos, ou seja, deveriam sim dizer que foi autorizado e matava o assunto para fora, ou para fora, está correto, e tudo o demais seria mais do foro interno. Agora, é muito difícil gerir a coisa, é verdade. É muito difícil gerir isto, mas isto caso ele tenha sido autorizado a viajar. O que me parece a mim, por aquilo que eu já tenho lido e ouvido, parece que a autorização não chegou. E até porque não chegou nem para ele, nem para nenhum dos outros. Porque as regras são iguais para uns, são iguais para outros. A mim também sempre me ensinaram isto na escola. Que é, as regras são para uns, são para os outros também. E não estamos a falar de escola. Estamos a falar de uma pessoa com 21 anos.
E, se calhar, e o agente dele, se calhar, com mais 10 ou 15 ou 18 anos a mais do que o Enzo. Diz o João Dias Matos aqui também, em relação a ti, Pedro, e se tudo não foi consertado entre Chelsea, Enzo e agente, se foi o próprio Chelsea perde porque achava... aliás, Nuno, eu já te vou dar a palavra. Deixa-me só aqui acabar este raciocínio que já tinha tido durante a tarde, ainda há pouco também conversei com um outro familiar meu, que é, e se no meio disto tudo o próprio Enzo também não foi enganado pelo Chelsea, a dar-lhe mundos e fundos e a dizer-lhe que nós vamos buscar-te, nós vamos dar este dinheiro e o Benfica aceita. Sem falar primeiro com o Benfica, sem antes falar com o Benfica e sem antes falar com o Rui Costa. Até aqui, se calhar, a própria relação entre Enzo e Chelsea, se calhar a coisa também já não vai correr bem. Digo eu, não sei. E o João Dias Matos diz aqui isso também. Eu até diria só mesmo o Jorge Mendes pode ainda remediar a situação. Pois, o Jorge Mendes não é sequer agente do Enzo, mas também já se sabe que o Jorge Mendes entra em qualquer um. Entra em qualquer um, mas não entrou agora neste do Ronaldo e o seu amigo é que ficou com o dinheiro e o Jorge Mendes não viu nada. Nuno, agora sim, o comentário é todo teu, falar sobre isto, sobre este caso Enzo, se é que se pode chamar caso Enzo, em que se calhar todos têm culpa e no final estava aqui há pouco a ler uma coisa no Instagram e que não deixa de ser também verdade, que é a confirmar-se estas notícias de que foram oferecidos os tais 127 milhões de euros, mas que o Rui Costa faz fim-capé a dizer só sai pelos 120 mil a pronto. Aliás, se é para sair neste mercado de verão, é para sair a pronto. Os 120 milhões. Não há cá mais bónus, menos bónus. É os 120 milhões e pronto. É o Rui Costa, claramente, e mais uma vez esta temporada, pelo que me parece, a cumprir com aquilo que tinha dito na última entrevista que deu, já no ano passado. Ainda em 2022, logo após o fecho do mercado de verão, em que ele disse que esta temporada o Benfica iria olhar claramente mais para o aspecto desportivo do que para o aspecto financeiro. Obviamente, depois um está ligado com o outro e vice-versa. O que é que parece no meio disto tudo, Pedro? Pedro Nuno, aliás. O tema não é fácil de gerir, como é óbvio, mas o Enzo, que é jogador do Benfica, neste momento, ao ter esta tomada de posição, fragilizou o Benfica. Como digo, continua a ser quem detém o passe de Enzo Fernandes. Mais 4 anos. Ou seja, o jogador pôs em causa aqueles que, neste momento, detêm o passe para o seu futuro durante os próximos 4 anos e meio. E deixando o Benfica numa posição negocial em que, tentando encostar o Benfica à parede, imagino eu, dizendo, pronto, eu já não quero estar aqui, eu quero me ir embora, vocês não vão querer ficar com um jogador insatisfeito aqui, se calhar esqueceu-se de uma outra parte da equação, que é, o jogador pode estar insatisfeito, e o Benfica até dizer, pois muito bem, se está insatisfeito e se quer ir embora, então que venha o dinheiro. Agora, esqueceu-se foi da outra parte, que era o dinheiro tem mesmo que vir. E nesta parte, quando eu digo o dinheiro tem mesmo que vir, tem a ver com uma coisa. Uma situação é aparecerem os 120 ou os 127 mil euros de uma vez, e acabou-se a conversa, como se costuma dizer. Agora, num negócio em que existem 25% que têm que ser entregues ao River Plate, quando te vêm dizer que vão pagar em 3 ou 4 tranches, não sei quanto,
Para já, a situação da cláusula de rescisão deixa logo de existir, não é? Se não aparecem os 120 mil euros na conta do Benfica, o tema deixa de ser a cláusula de rescisão, ponto final. E o negócio passa a não ser muito apetecível, porque vamos imaginar que o Chelsea te diz que paga, sei lá, em 3 anos, o que significa que irias receber 40 milhões de euros por ano. Desses 40 milhões de euros por ano ainda tens que dar 25% ao River Plate, que não sabe bem se será logo de uma só vez ou também em 3 vezes faseada, e aquilo que seria um grande negócio. Uma coisa é ter 120 milhões de euros numa temporada para gastar, outra coisa é teres 40 milhões de euros todas estas próximas 3 temporadas para fazeres o teu orçamento. Faz um bocadinho de diferença. Faz um bocadinho de diferença. E como tal, eu penso que essa é que será a pedra de toque para Rui Costa. Eu até acredito que o Rui Costa estivesse aberto, entre aspas, a perder o jogador. Como te digo, se bater os 120 milhões não há grande conversa, ele não tem que estar nem deixar de estar para aí virado. Outra coisa é quando vêm com a conversa que querem fazer o pagamento faseado. E ao querer fazer o pagamento faseado, isto muda um bocadinho de figura, não é? E eu sinceramente acho que o negócio feito pelos 120 milhões seria um bom negócio para o Benfica, como digo, mas ainda ponho a questão dos 25% para o River Plate, e há que pôr isso em linha de conta. Quando se fala em 120 milhões, há que ter em linha de conta que não são os 120 milhões para o Benfica. Outra coisa é dizerem-te que contarás com determinada verba durante os próximos 3 ou 4 anos. E isso deixa de, na minha forma de ver, deixa de fazer sentido para o projeto do Benfica. Ainda admitiria se me dissesses que era feito em 2 vezes, imagina 60 milhões ou 65 milhões este ano e mais 65 milhões para o outro ano. Aí, eventualmente, neste momento é que a tentar fazer as coisas faseadamente em 3 ou 4 vezes a perder de vista, não parece que seja negócio. E eu penso que foi esta parte é que se calhar o Enzo Fernandes não calculou bem o salto que estava a dar, e se calhar agora vai ficar aqui numa situação um bocado incómoda, penso eu, para ele e não só, para o Benfica também, em que se calhar vai ter que ficar no Benfica, porque eu não sei se vai aparecer mais alguém com 120 milhões para dar pelo Enzo. E aquilo poderia ser uma situação negociada, falada e tranquilamente resolvida, passou a ser uma situação que neste momento é um espinho para a direção do Benfica, imagino eu. Porque mesmo que o jogador cá fique, eu penso que a situação dificilmente possa ter um bom fim de resolução, pelo menos nos tempos mais próximos. Sabe o que é que eu acho? É que isto é um valente pau de 2 bicos. Para todos os lados. E no meio disto tudo, acho que nem o próprio Chelsea calculou mal. Calculou mal o tempo de entrada. Tal como nas faltas, tal como no jogo corrido. Acho que neste caso o próprio Chelsea também calculou muito mal o tempo de entrada, porque apesar de terem os milhões todos, é preciso não esquecer que o Chelsea neste momento está em 9º ou 8º da Premier League, e a coisa não está fácil e tende a ficar cada vez pior. O João Dias Matos dizia há pouco que, atenção, que aquilo que tinha escrito antes era assente no facto de ele ter viajado sem o consentimento da equipa, e que o Benfica, apesar disso, diria que sim, que tinha dado autorização e que depois iria gerir o caso internamente. Pois, se deu autorização é uma coisa, se não deu autorização, como? Aliás, mas vamos poder perceber isso, se há autorização ou não, porque amanhã há conferência de imprensa. E amanhã vamos ver o que é que vai dizer o treinador Roger Schmidt, que até agora não tem fugido a nenhuma questão. E eu acho que se há altura boa para perceber, ou para continuarmos a perceber de que treinador
é que o Benfica tem e de que fibra o treinador do Benfica é feito, acho que amanhã provavelmente vai ser das conferências de imprensa mais difíceis a seguir à conferência de imprensa na derrota frente ao Sporting de Braga. Já vou ler aqui o último comentário do João Dias Matos, mas agora quero aproveitar estes últimos minutos para irmos à minha parte favorita do programa, que é aquela em que eu vos dou 2 11 de duas épocas completamente diferentes e vocês vão escolher o melhor jogador na vossa opinião, posição por posição. Vamos até à época 2008-2009, Braga 1, Benfica 3, e 2018-2019, Braga 1, Benfica 4. Ora bem, da defesa até ao ataque, eu acho que está aqui vai ficar um 11 bastante engraçado. E estão 2 11 muito engraçados também. Da baliza para a frente, Moreira ou Odisseias? Odisseias. Odisseias, sem dúvida. Quem estiver a ouvir o programa, ou quem estiver a ver o programa, pode também ir comentando e dando as suas opiniões. À direita, Maxi ou André Almeida? André Almeida, não gosto de traidores. Nuno. Maxi. Estou-me a valer apenas pela valia do jogador. Cada um escolhe como quer. Cada um escolhe como quer. Portanto, mas percebo perfeitamente o Pedro. Eu também percebo muito bem o Pedro. Aliás, era por conta disto que no último programa, Nuno, eu tinha-te falado na escolha entre Maxi, acho que era entre o Maxi e o Miguel. Já não me lembro bem, mas acho que era entre o Maxi e o Miguel. Também não é aí também não é grande escolha. Ora bem, mas pronto. Defesas. Até te leva mal estares a meter o Maxi neste programa. Não devia contar para o Totobola, mas pronto, vamos lá. Ora bem, David Luiz ou Ruben Dias? Ruben Dias. Ruben Dias. Isto a partir de agora tinha de começar a ser mais difícil, não podia ser sempre fácil. Pedro, disseste nada contra o David Luiz, nada contra, tudo a favor do David Luiz, mas penso que o Ruben é um jogador mais completo. O Cabelão nos seus tempos foi um grande central. Foi, sim, mas o Ruben é um monstro. É um centralão. Para utilizarmos o Sidney, brasileiro, ou Ferro? Sidney. Ferro. É ferro e fogo. Lateral esquerdo, Jorge Ribeiro ou Grimaldo? Grimaldo. Miguel Vítor ou Samaris? Samaris. Katsuranis ou Florentino Luís? Katsuranis. Florentino. O João Dias Matos, Ferro. Um dia vamos descobrir o ocaso. E ele escreve Samaris com letras bem gordas. Portanto, para ele é Samaris. Disseram Katsuranis ou Florentino? Eu disse Katsuranis. E outro diz outra. Florentino. Ok. Giro. Ruben Amorim ou Pizzi? Pizzi. Difícil. Malgré tout. Hã? Pizzi, malgré tout. Ok. Continuando. Isto é difícil. José António Reis ou Félix? João Félix?
Félix. Sim, Félix. Difícil. Di Maria, ou vou antes dizer Di Magia, Angelito e Rafa. Eu disse que ia ser difícil. Di Maria. O Di Maria. O Angelito. Com todo o respeito pelo Rafa e admiração, mas o Di Maria... O Angelito, uma perna do Angelito tinha dado jeito ao Benfica no jogo com o Braga, digo eu. Olha, como naquele do xadrez, não é? O outro abre com o Zlatan e nós respondemos com o Di Maria. Exatamente. Creio que está. E para acabar, é o mais fácil de todos. Óscar Taquara Cardoso ou Seferovic? Cardoso. Tenham cuidado, ele é perigoso. Ele é Óscar Taquara Cardoso. Já dizia ao público. E agora para treinar, acho que também não é difícil. Kike Flores ou Bruno Lage? Bruno Lage. Aqui não tem grande escolha. O João Dias Matos disse que, em relação ao Di Maria, que o Di Maria foi o jogador que mais evoluiu no Benfica. Também acho que sim. E foi dos jogadores que mais evoluiu, que Deus. Já estou a trocar tudo. Esta hora já vale tudo. O João Dias Matos diz, daí eu ter pegado no Deus, Deus perdoa Taquara. Isso é ofensa. Isso é ofensa. E ele diz também Bruno Lage. Ora bem, já não falámos sobre a performance do Benfica na Taça da Liga, também não faz mal, até porque há assuntos mais importantes neste caso, como foi para falar sobre o Enzo Fernandes, sobre tudo isto que está a acontecer à volta do Enzo neste grande quadrado que é, já não vou dizer Triângulo das Bermudas, mas se calhar um quadrado embermudado com Benfica, Chelsea, Enzo e a gente. Se calhar é bom metermos aqui o agente também no meio da equação. Só para acabar, quanto é que vocês acham que vai ficar o jogo entre o Benfica e o Portimonense no Estádio da Luz na próxima sexta-feira às 7 da tarde? Nuno. Sou sincero, começo a ter alguma dificuldade em... Nunca é fácil fazer prognósticos, mas começo a ter alguma dificuldade neste momento com o nível exibicional do Benfica nos últimos jogos em conseguir fazer prognósticos, mas de qualquer das maneiras não quero acreditar noutra coisa que não seja a vitória do Benfica frente ao Portimonense, e espero, e isto aqui fazendo fé, de que o Benfica vai retomar o nível exibicional anterior, para nos começar também a dar a nós sócios algum alento, porque também precisamos, somos nós que transportamos para a equipa a nossa vontade e o nosso querer na equipa, também lhes pertence a eles conseguirem transmitir para o público que essa vontade tem alguma razão de ser. Por isso eu quero acreditar que as coisas serão alteradas já no próximo jogo frente ao Portimonense. Pedro. Mantenho a ideia inicial, acho que vai ser uma vitória muito sofrida. Vamos ganhar por 2-1, vamos jogar sobre brasas e eu espero sinceramente que não tenhamos nenhuma surpresa desagradável por via nem do árbitro nem do VAR que prejudiquem ou que enervem a equipa, porque a história ensina-nos que quando o Benfica está mal é quando ele se torna mais fácil de ser atacado ou de ser prejudicado pelas espantosas equipas de arbitragem nacionais. Mas tenho toda a fé no Benfica, tenho fé na sua incrível capacidade de superação das dificuldades. Vamos ganhar 2-1. Bem, eu estava aqui a tentar aceder à
à página do jogo, mas a coisa não está fácil. A net não está a querer ajudar. O João Dias Matos acredita que vai ser 2-0 com 2 golos do Gonçalo Ramos. E ele ainda deita mais uma acha para a fogueira. O João Dias Matos é pior que vocês. Diz ele, cuidado que é contra o Porto Feudalense, provocação máxima. Ele não escreveu provocação, ele escreveu aquilo é o coisa de escrever rápido no computador ou no telemóvel. Diz ele, provocação máxima. Portanto, a correção, provocação máxima. Eu percebi que era uma provocaçãozinha já típica. O João Dias Matos, e agora para acabar mesmo o programa, que ele tinha escrito aqui atrás um comentário que vou buscá-lo aqui, e que ele tinha dito, amigo Lobo, no outro dia, não sei se te lembras, eu já tinha lido este comentário e lembro-me, e não foi num jogo do Benfica, e não foi num jogo do Benfica que eu li este comentário. Dizia ele, não sei se lembras, uma mosca colocada entre aspas, disse-me que o Paris Saint-Germain dava 100 milhões mais o Sarabia para levar o Enzo, mas a mesma mosca, entre aspas, disse-lhe que aquilo que emperrou o negócio, ou o possível negócio, ou o alegado negócio, foi que o Sarabia pedia, ou queria oferecer 6 milhões ano limpos, ou seja, o que dá cerca de 9 milhões brutos por 4 épocas, e que isso foi o que impediu, porque iria aumentar em muito o teto salarial da equipa. E dizia ele também, pegando nas palavras do Pedro, se o Enzo for convocado e jogar, como vai ser a reação do pessoal se Enzo falhar o primeiro passe? É a grande questão que vai ficar por responder quando até às 19 horas, ou se calhar até antes, vamos lá ver o que é que vai dizer Roger Schmidt na conferência de imprensa amanhã na sala de imprensa do Benfica Campos. Só deixar aqui um último toquezinho no jogo de basquetebol desta noite. O Benfica perdeu no play-in contra uma equipa turca, agora o nome é muito estranho, acho que era Darussafaka, acho que era isto. Perdeu por 76-89 e ainda tem um segundo jogo para ganhar, porque este play-in é à melhor de 3, portanto o Benfica perdeu o primeiro jogo em casa. Se ganhar o segundo jogo na Turquia, e toda a gente conhece o público turco, vai ser muito difícil o jogo na Turquia, mas se o Benfica ganhar na Turquia, vai ter o terceiro jogo, vai ter a final deste play-in, vamos dizer assim, a final deste conjunto de jogos será no pavilhão do Benfica, será no pavilhão da Luz, no pavilhão Fidelidade, o jogo decisivo. Portanto, vamos esperar que sim, que isso aconteça, que o Benfica possa garantir uma vitória na Turquia e trazer para Lisboa, trazer para Portugal, trazer para Portugal o jogo final, o jogo decisivo. Ficam então aqui as despedidas. Pedro e Nuno, obrigado por cá terem estado mais uma noite. Obrigado também ao João Dias Matos e aos outros espectadores no Facebook que estiveram a ver este programa de hoje. Amanhã, já sabem, há 45 minutos há Sporting à mesma hora. Agora, todos os programas, repito outra vez, tal como já tinha dito ontem, todos os programas 45 minutos são em direto e, portanto, todos podem comentar e participar no programa. Fiquem então aqui as despedidas, fiquem bem, tenham um resto de 50 minutos, mais coisa menos coisa, uns bons 50 minutos até à meia-noite, porque depois da meia-noite, já sabem, entra um novo dia e será a quinta-feira, dia em que começa a 15ª jornada do campeonato, com a visita do Sporting Braga, portanto com o jogo do Sporting de Braga para o campeonato, e dar aqui pois
agora já não dou rigorosamente nada. Mas vai começar a 15ª jornada com o jogo do Braga. O Benfica joga na sexta-feira em casa, frente ao Portimonense. E no domingo seguinte, portanto, no domingo da semana seguinte, recebe no Estádio da Luz o seu rival eterno da cidade de Lisboa, naquele que será o derby, o primeiro derby do ano de 2023. Fiquem bem, tenham o resto de boa noite, fiquem bem